dele. A partir de hoje nós teremos 4 semanas de uma série de mensagens que Deus tem ministrado ao meu coração. E o nosso intuito é nos aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor e conhecer cada vez mais. E eu quero a sua atenção. Levante sua mão para cá, vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, obrigado por cada lar, por cada família. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, todas as nossas crianças e te agradecemos. Paizinho, vai de encontro, Deus, a todos aqueles que estão aqui presentes. Mas eu também coloco todos aqueles que estão enfermos. Todos aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vivendo um tempo, ó Pai, desafiador, ó Pai, em nome de Jesus, de enfermidade. Que o Senhor possa trazer cura, restauração e fortalecimento. E guarda cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada homem e mulher nessa igreja, em nome de Jesus. Nós nos rendemos diante da Tua presença, Deus, te adoramos de todo o coração, que eles possam ter um culto abençoado para o louvor da Tua glória, hoje e para sempre, amém. Bem devagarzinho, estamos em uma batalha aí, se Deus permitir, próxima semana nós estamos inaugurando a 2ª sala lá em cima para as crianças. Estamos aí para essa semana o desafio de comprar um ar-condicionado novo, fazemos uma parede lá, e poder termos a divisão das crianças de 2 a 4, de 5 a 7 e de 8 a 10 anos, podendo estar partilhando esse momento. E cremos que, em nome de Jesus, vai dar certo. Amém? Quem está pronto para receber a palavra de Deus? Amém. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, fala comigo. Eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, da Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Que a minha atenção nesse tempo seja, ó Pai, em ouvir, em entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para o meu coração, em nome de Jesus, amém. Desde o início da história, Deus faz uma pergunta que ecoa até hoje: onde você está? Não porque Deus tenha perdido o homem, mas porque o homem se perdeu de Deus. Adão ouviu a voz do Senhor, mas já estava escondido. Eva conhecia a verdade, mas escolheu ouvir outra voz. E assim, escolhas foram feitas, desejos foram priorizados, e as consequências vieram. A pergunta continua a mesma: onde você está hoje? Em que lugar do coração você parou? Que vozes você tem ouvido? Que decisões têm moldado sua vida? O privilégio que temos é este: Deus ainda fala. E quando Ele fala, não é para condenar, é para revelar, alinhar e restaurar. Nesta série de mensagens, somos convidados a parar, refletir e responder com sinceridade: onde eu estou diante de Deus? Vamos viver juntos essa jornada, para a glória de Deus, aqui na Igreja Batista da Graça. Está tão visível para nós, mas não percebemos. Tão acessível para nós, mas às vezes estamos distraídos com tantas coisas que nós não percebemos o Espírito Santo de Deus ministrando aos nossos corações. A realidade de perceber o cuidado de Deus, e a partir desse livro que está falando de o início de todas as coisas, é muito importante estarmos alinhados com o chamado, com o propósito, com a direção de Deus, que a partir ali do primeiro casal, do primeiro homem, ele pôde trazer instrução, direção, e podemos ali aprender grandiosamente, poderosamente, não só com seus acertos, mas também com seus erros. Gênesis capítulo de número 3, o versículo de número 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhuma
das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos, desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e a comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Versículo 8. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Vamos ficar até aí. Semana que vem a gente continua. Amém? Olhando para esse texto, irmãos, é perceber o ambiente que havia. Quando já lemos ou declaramos Gênesis capítulo 3, boa parte das pessoas que já leram a palavra do Senhor vão dizer automaticamente: vamos falar sobre o pecado. Mas a realidade do capítulo 3, sim, vai relatar a realidade de pecado e de desobediência do homem, mas também relatar que antes do pecado havia o quê? A harmonia. Antes da culpa, existia a inocência. Antes de existir a fuga, existia um encontro com Deus todos os dias. Essa realidade de entender que o homem é criado no auge da criação. Deus vai criar todas as coisas e vai dizer: tudo que Ele fez é bom. Olha que lindo isso, perceber que tudo que Deus fez é bom, é maravilhoso. O homem não surge do acaso, o homem não surge por uma necessidade, o homem surge por um propósito de relacionamento e relacionamento com Deus. Deus criou o universo por sua palavra, mas quando Deus cria o homem, a realidade é modelar, a realidade é dar forma, a realidade é o Deus que trouxe à existência todas as coisas por meio da palavra. Na criação do homem usou as suas mãos, porque a realidade é dizer: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Mas quando fala do homem é: formou Deus. Como o oleiro molda o barro, como o marceneiro dá linha, dá forma ali a madeira, como o médico cirurgião é preciso na cirurgia, a realidade de alguém que se dedicou, que modelou, que projetou, que colocou as suas mãos. Mas Deus não só colocou a sua mão, Deus colocou a sua identidade. E façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A realidade não só da semelhança, da realidade da necessidade humana, mas a semelhança do Senhor.
aquele que cria, aquele que sonha, aquele que projeta. Eu acho lindo isso, que é tão precioso que Deus cria, que a Bíblia diz que esse Deus tão maravilhoso, que modelou, que formou, idealizou o homem, esse Deus plantou um jardim no Éden. E essa realidade de jardim do Éden, no hebraico traz lugar de delícias. E eu gosto muito dessa versão que diz assim: e plantou Deus um jardim no Éden, e ali colocou o homem. Presta atenção nisso. Deus modela o homem, Deus prepara o homem, Deus sonha com o homem, Deus projeta o homem, Deus torna o homem alma vivente, Deus prepara um lugar para o homem, aonde tinha tudo o que ele necessitava para viver, e Deus o coloca nesse ambiente abençoador. Que lindo isso! Esse é o ambiente da graça, da misericórdia, de preparo, de identidade. Deus dá um trabalho para o homem não está ali simplesmente alheio, vai dar nome a todos os animais, a realidade do cuidado de Deus. Sabe, irmãos, isso é tão essencial, porque eu não sei, se o leão não chamasse leão, do que chamaria? O nome girafa está tão impactado, que eu não vejo outro animal que poderia se chamar girafa. Eu não vejo outro animal que poderia se chamar macaco. O homem, na realidade dessa unidade com Deus, esse Deus criador, esse homem vai viver a realidade de um trabalho. Existia um a fazer. O homem não estava alheio, mas o homem também tinha uma direção. Tinha o que podia e o que não podia fazer. Esse homem nasce na realidade de uma comunhão com Deus. E a realidade desse homem que começou bem se perde. Esse homem que começa em intimidade quebra essa unidade. Quando nós olhamos para tudo isso, o Éden não é só um jardim, irmãos. O Éden era um lugar da presença de Deus e do propósito de Deus. É nesse ambiente que Deus vai formar o homem, formar a mulher, formar uma família, dar direção a essa família. É nesse lugar que eles têm intimidade com Deus. É nesse lugar que eles vão saber para onde eles podem ir, a quem eles devem ouvir e de que maneira eles podem viver. Mas a realidade do capítulo 3 de Gênesis é dizer: algo aconteceu diferente do propósito. Uma voz diferente foi ouvida. Uma sugestão tão sutil e pequena se tornou mais importante que a direção de Deus. Uma dúvida sutil se tornou uma convicção. Presta atenção nisso. Do que Adão e Eva precisavam, eles já tinham a presença de Deus. Eles tinham tudo o que eles precisavam para se alimentar. Eles tinham um jardim imenso para desfrutar. Eles tinham a árvore da vida naquele lugar. Do que eles tinham necessidade. Mas mesmo assim, eles decidiram desobedecer a Deus por causa de uma dúvida sutil. Uma decisão rápida que gerou frutos que nós colhemos até o dia de hoje. A realidade de entender o cuidado de Deus e o zelo de Deus é compreender esse texto que a Bíblia diz que na viração do dia, no final do dia, o Senhor se apresenta para falar com o homem. O homem já sabendo o horário que ele vem e ouvindo ele passeando pelo jardim. A Bíblia diz que esse homem agora em pecado teve medo. Sentimento que não tinha antes. Esse homem ouve uma voz declarando: onde você está? Presta atenção nisso. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele conhece todas as coisas. Ele tem todo o poder. O onde você está não tem nada a ver com Deus saber aonde
Adão estava. O salmista vai dizer que se eu subir ao mais alto céu, ele está. Se eu descer à profundeza dos vales, ele também está. O Senhor conhece tudo, e Ele sabe, e Ele percebe. E não só percebe aonde você anda, mas Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe o que está no mais profundo da nossa alma. Ele conhece toda a nossa história, desde antes da nossa existência. E Ele sabe também o nosso futuro. Essa realidade da presciência de Deus vai muito além do nosso entendimento. E fala da grandiosidade, soberania e o governo dele. Esse homem não está vivendo a realidade de um Deus que está em dúvida. Não é a realidade de um Deus que está ali pensando aonde ele deve estar. Não é a brincadeira de um esconde-esconde. É a realidade de um Deus despertando o homem para dizer aonde você está. Porque não era nesse lugar de pecado, de desobediência, de medo, que Deus colocou o homem. Mas no lugar de intimidade, de unidade, de alegria, de paz e de transparência. Mas o homem agora se encontra em um ambiente, fruto das suas ações, fruto da sua desobediência, fruto de não caminhar na presença e no propósito de Deus. É o Deus que chama o homem para dizer, não é somente eu quero saber aonde você está, mas é um Deus que está dizendo, você precisa se encontrar. É a realidade não de um Deus que aponta para julgar, mas é um Deus que se aproxima para libertar, transformar, sarar e trazer luz para aqueles que estão em trevas. A realidade quando Deus está chegando e dizendo, aonde estás? Não é um Deus que perdeu um homem. Mas essa realidade fala de um homem que se perdeu de si mesmo. Da identidade, do propósito, da direção de Deus, de tudo aquilo que o Senhor projetou para a vida dele. Mas essa realidade não é só tirada desse texto. Estávamos em férias, e eu e a pastora Tati fazendo o nosso devocional dentro do livro que nós estamos fazendo, devocional de casal. E uma das realidades, ou uma das mensagens, ele está abordando sobre esse texto de Gênesis. E o autor passa por esse texto. Nós passamos por esse texto. Nós terminamos a devocional. Nós oramos, nós fechamos e nós deitamos. E eu não consegui dormir. E aquele onde você está ficou falando comigo. E aí eu me levantei, eu peguei a Bíblia e eu marquei e eu comecei a conversar com Deus. E Deus foi me dando essas 4 mensagens que nós vamos partilhar aqui. Porque eu não conseguiria fazer isso em 45 minutos num domingo só. Porque a nossa realidade não é diferente do que Adão vivenciou. Essa mesma frase, aonde você está, ela ecoa para os dias de hoje. Não foi apenas a realidade de Gênesis capítulo 3 e a realidade da consequência do pecado do homem, não. Isso fala de uma área espiritual, isso fala de uma área atual, isso fala de uma área pessoal. Que muitas das vezes nós estamos vivendo a realidade de quem está perdido. Não se encontrando ou não entendendo o propósito de Deus. Podemos estar dentro da igreja, mas não podemos, às vezes, estar sentindo a presença. Podemos estar aqui e o culto acontecendo e as pessoas vibrando, e você olhar para o lado, uma pessoa está levantando as mãos, está glorificando a Deus, outra está falando em outras línguas, outra está chorando, e às vezes você está vivendo a realidade de uma inércia. Não tem nada a ver com o culto, tem tudo a ver com a gente. Porque se você veio assistir um culto, aí tem tudo a ver com louvor, aí tem tudo a ver com a organização, aí tem tudo a ver com o som, aí tem tudo a ver com a estrutura. Mas se você veio prestar um culto a Deus, que esse é o propósito que estamos fazendo aqui, tem tudo a ver com você.
Porque a realidade de prestarmos um culto a Deus fala aonde o ambiente aonde eu me entrego e entendo o que eu estou fazendo aqui, para quem eu estou adorando e da forma que eu estou entregando a Deus tudo o que preciso. E às vezes eu estou no lugar certo, mas não estou desfrutando da presença daquele poderoso, maravilhoso e gracioso Deus que está aqui. Porque é a palavra dele que diz: aonde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu me faço presente. Então ele não faltou para a reunião. É a realidade do próprio Adão, que agora tem medo, que agora não consegue viver a intimidade, a unidade. Às vezes podemos até cantar, às vezes podemos até declarar, mas às vezes estamos nos escondendo dos nossos sentimentos reais. Às vezes podemos até servir, mas estamos desconectados do propósito. Essa é a realidade do tempo de hoje. Toda restauração que Deus vai operar em nós, irmãos, sempre vai começar por uma resposta honesta, por uma declaração honesta, por um arrependimento honesto. E por isso essa pergunta é tão atual para os dias de hoje: aonde nós estamos? E a primeira coisa que eu queria abordar com você nesse processo é: onde você está em relação à presença de Deus? Será que esse é um ambiente que nós estamos desfrutando? A Bíblia diz que esconderam-se da presença do Senhor. Sabe que nós vivemos uma sociedade meio estranha, que publica no Instagram sobre Deus, que fala no Instagram sobre a pessoa de Deus, que comunica no carro é de Deus, que fala que anda com camisa eu sou de Jesus, mas no relacionamento com Deus tem sérios problemas. Eu digo, Ele é governante sobre a minha vida, Ele é Senhor sobre a minha história, Ele governa a minha existência, mas quando Ele está me dando uma direção, para romper com os meus medos, para me tirar desse lugar às vezes de comodismo, e me levar a uma unidade maior com Ele, dentro do propósito que Ele estabeleceu, eu não quero, é difícil. Sabe, a gente vive uma realidade muitas das vezes diferente do que muitas das vezes declaramos. A Bíblia diz que na viração do dia, quer dizer, no finalzinho da tarde, nesse horário habitual, há um negócio diferente. A presença de Deus estava ali. Tudo para, a maçã não tem mais jeito, eu não quero saber da mamão, eu não sei quais eram as frutas que eles estavam comendo, eu só quero saber que a atenção era dada para quem? Para a presença de Deus. A realidade da presença de Deus, do cuidado de Deus. Esse cuidado, esse zelo da presença de Deus, esse Adão sabia que Deus iria. Adão sabia que ele não faltaria. Mas esse é um momento diferente, porque antes do pecado há um momento de alegria, de celebração, de vitória, de conquista. Eu quero viver esse novo de Deus, eu quero contemplar a graça de Deus, eu quero me entregar totalmente a Deus. Eu reconheço a soberania, a graça e o poder de Deus sobre a minha vida. Então eu preciso desejar essa presença dEle. Eu preciso ter esse anseio pela presença dEle. E ter um anseio na presença dEle e entender a importância disso é deixar de lado todas as distrações. O que você veio fazer aqui? Adorar o Senhor. E o que você vai fazer aqui? Eu vou adorar o Senhor. E qualquer distração que vier, não vai assumir o primeiro lugar agora. No seu momento devocional na sua casa, o que você vai fazer agora? Eu vou adorar o Senhor. Então, pim no celular não vai chamar sua atenção. Os outros barulhos não vão chamar a sua atenção. Aquele é o momento que você precisa dar atenção àquele que é Senhor sobre a sua vida. Mas vivemos um tempo de tamanha distração.
onde as pessoas estão fazendo 10.000 coisas, mas se esquecem do mais importante, a presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu tenho convicção de quem Deus é. Ele é Senhor, Ele é soberano. Eu tenho a consciência da importância da comunhão, essa realidade do cuidado de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que Adão tinha convicção que Deus estaria presente na viração do dia, eu quero dizer para você, Deus está presente, vendo, enxergando, olhando sua vida, sua história, suas mágoas, suas dificuldades, suas lutas e suas batalhas. A pergunta não é se Deus está vendo, se Deus está vindo, se Deus está presente. A pergunta é: nós estamos desejando essa presença? A realidade é essa. Se queremos mais de Deus, começa pelo anseio por isso. Começa pelo desejo por isso. Como é bom estar na presença de Deus. Sabe, irmãos, quando você lê o texto de Neemias, ele é copeiro do rei. Esse homem nunca foi a Jerusalém. Esse homem ouvia o que os outros diziam. Esse homem tinha uma fé da sua história familiar. Esse homem sonhava pela restauração de Jerusalém. Esse homem adorava o Senhor Deus, o único Deus verdadeiro. Mas esse homem estava servindo ali ao copeiro do rei. Esse homem estava distante de Jerusalém. E quando chegam os seus irmãos, e quando chega a equipe que vem de Jerusalém, há um desejo, há um anseio dele, há uma vontade dele de perguntar, há um desejo de ouvir. Estão reconstruindo, estão levantando tudo, a glória de Deus está tomando aquele lugar. Mas o que ele ouve? As muralhas estão caídas, as portas estão queimadas. A Bíblia diz que ele senta e que ele chora. Esse homem podia dizer: está tudo caído, mas é lá. Está tudo queimado, mas é lá. Aqui no palácio está tudo ótimo. Eu estou desfrutando de tudo do melhor. Fazer o quê? Isso acontece mesmo, né? Quem sabe um dia. Não, esse homem estava tão conectado com a promessa de Deus, que restauraria o seu povo, que restauraria as muralhas, e que mudaria a realidade do seu povo. Esse homem cai. Esse homem mostra toda a expectativa, mostra toda uma frustração, mas depois ele mostra todo um posicionamento em desejar viver as promessas de Deus. Essa realidade do cuidado de Deus, irmãos. Essa consciência não só que eu preciso viver a realidade da comunhão, mas eu quero viver essa presença, eu anseio estar na presença do Senhor. O salmista no Salmo de número 139, versículo 7, ele diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Sabe, o salmista dizendo assim: é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero ficar, é nesse lugar que eu quero estar. Sabe, a Paloma hoje foi cantar uma canção, e ela falou assim: nós vamos cantar uma canção nova aqui. Ela veio com essa expectativa, com esse desejo. E eu queria ensinar para vocês o coro. De repente a igreja começa o coro junto. Ela já faz aquela cara de espanto assim. Ela já não ensina mais nada. Ela começa a adorar a Deus. Ela fala: é isso mesmo. Eu não sei, eu não leio mentes, mas eu sei que naquela hora ela falou assim: obrigado, Senhor, porque era essa canção para ser cantada hoje. Olha que lindo isso. Quando a igreja vem junto, é tão ruim quando a igreja não faz nada. É tão desafiador, mas é tão bom quando todos estão numa mesma direção, buscando a presença de Deus e adorando ao Senhor de todo o coração. O profeta Isaías, no capítulo de número 59, 2, ele diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Presta atenção. A sua vida precisa não só viver a realidade de um anseio da presença dEle, mas você precisa entender que você precisa viver essa busca de intimidade com Deus, e isso fala de reconhecer as suas falhas, de pedir perdão pelos seus pecados.
e de buscar a presença do Senhor cada dia mais. Tiago vai trazer uma palavra linda. Tiago capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vocês. Está dizendo, cada passo que você dá em direção a Ele, Ele também dá em sua direção. Ele tem prazer em você estar na presença dEle. Sabe, irmãos, essa realidade do cuidar de Deus. Quantas pessoas querem declarar que têm uma vida em Cristo, mas permanecem uma vida sem intimidade com Deus? Vivemos em uma sociedade onde muitos se denominam cristãos, e na sua grande maioria não são. Eles gostam das canções, gostam até de algumas pregações, mas a sua vida não reflete a realidade de alguém que busca intimidade com Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos transformados, confrontados e ajustados para sermos mais parecidos com Ele. Sabe, irmãos, tem pessoas que servem muito, mas que não buscam a presença. Não é pelo muito fazer, é pelo coração disposto a se entregar. É reconhecer que tudo que eu venho a fazer para Deus ainda é pouco, diante da minha necessidade da presença dEle, diante do sacrifício da cruz do Calvário, diante do preço que foi pago, é muito pouco. Não é porque eu faço que eu adoro, não. Precisa existir no meu coração o desejo de ser íntimo de Deus, de caminhar em unidade com Deus, e esse desejo de estar em unidade com Deus me leva a servir ao Senhor aonde Ele quiser. Aonde Ele quiser. Por isso eu posso estar no trânsito e eu estou adorando. Por isso eu posso estar lá no Data Show e eu estou, celebrarei. Por isso eu posso estar cantando, tocando, eu posso estar fazendo alguma coisa, mas eu posso sentir a presença de Deus e o cuidado de Deus. Sempre que você se aproxima de Deus, uma realidade de incômodo vai ser gerada dentro da sua alma. Sempre que você se aproximar de Deus, uma realidade de incômodo vai ser gerada dentro da sua alma. São coisas escondidas que Deus quer trazer para fora, para que haja limpeza, transformação e mudança de vida. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que nos finais dos tempos, as pessoas não vão querer mais ouvir a palavra. Sentirão comichões nos ouvidos. Não. A realidade do confronto fala do amor de Deus. Dessa presença gloriosa que envolve. A Bíblia diz em Isaías 6 que a glória de Deus tomou aquele lugar. Isaías está ali e ele vai relatar o quê? Eu sou um homem de lábios impuros. A glória de Deus chega no ambiente, Ele vem com o propósito de transformar o ambiente. Por isso que Deus entra dentro da casa das pessoas, e a vida das pessoas é mudada, é transformada, é restaurada. Jesus entra na casa de Zaqueu, e aquele homem muda a sua história. Jesus entra dentro da casa de Lázaro, e a realidade da morte deixa aquele ambiente. Jesus vai adentrando aos lugares, e há um mover do poder de Deus, da graça de Deus, mas há um incômodo, há uma direção, há um chamado, há uma novidade de vida, há uma nova história, há um incômodo. Jesus chega na casa de Maria e Marta, Ele está indo para o sepulcro, e elas mesmo que temiam o Senhor estão dizendo: não, Senhor, nós sabemos que o Senhor voltará, nós sabemos que Lázaro vai ressuscitar, mas é lá quando todos os mortos ressuscitarem. Não, é lá, Deus está dizendo, o Senhor está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Mas eles não estão entendendo. Jesus entra naquele ambiente e muda a história dali.
Jesus entra naquela outra casa, que aquela mulher vai lavar os seus pés, e os discípulos estão dizendo: esse dinheiro devia ser dado aos pobres, esse dinheiro devia ser vendido, esse dinheiro devia ser feito aquilo. Eles não estão entendendo que aquela mulher está sendo um instrumento para preparar o seu corpo para o seu sepultamento. E Jesus está dizendo: não incomodem essa mulher, não incomodem essa mulher. Jesus sempre vai trabalhar esse processo de nos levar à essência. Sabe o que isso nos incomoda? Sabe o que vai incomodar Adão? Porque o texto que diz: onde você está? Adão vai responder o quê? Ouvi o Senhor passeando pelo jardim e eu me escondi, porque eu tive... Adão pensou que poderia se esconder de quem? Isso nos mostra o quê? Que ele não conhecia os atributos de Deus. Ele não conhecia totalmente a Deus. Ele está conhecendo a Deus. Mas essa não é uma exclusividade de Adão. Os discípulos estão andando com Jesus, eles estão vendo ele curar o cego. Eles estão vendo o coxo andar. Eles estão vendo milagres e maravilhas. E eles estão dizendo: esse é o Filho de Deus? Mas eles entram num barco. A Bíblia diz que a tempestade é grande, eles estão atravessando para outra área. Jesus está dormindo. E a Bíblia diz que eles vão chegar para o Senhor e falar assim: mestre, nós vamos morrer. Jesus se levanta e diz à tempestade: acalma-te, diz ao mar, fica quieto. E a Bíblia diz que houve grande bonança. E o que os discípulos vão dizer? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles estão conhecendo a Deus. Sabe quem mais não conhece a Deus? Olha para cá ao seu lado aí. Diga assim: estou te conhecendo. Fala para essa pessoa assim: eu também estou conhecendo a Deus. Sabia disso? Com todo o conhecimento que você tem, às vezes você pensa que não é possível, e Deus manifesta que é possível. Às vezes você tem convicção que Ele vai fazer e Ele não faz. Essa semana nós perdemos o nosso passarinho lá em casa. Ele voou, até que ele voou e foi embora. E aí foi um chororô forte. E a Estela começou a ficar com febre, de tanto chorar. E eu falei para ela assim: vamos sair. Joaquim veio para lá comigo e falou assim: pai, o que está acontecendo com ela? Eu falei assim: é só uma realidade emocional, filho. Mas ela está quente, pai. Eu falei: a febre também é emocional. Fica tranquilo, eu vou conversar com ela. E aí eu saí conversando com ela. E ela chorando, eu falei assim: você consegue se acalmar? Senão eu não consigo conversar. Ela falou: consigo. Foi respirando, paramos. E ela falou assim: eu falei: o que mais está incomodando o seu coração? Ela falou assim: pai, me explica. Por que Deus deixou ele embora? Eu falei: não sei. E eu falei para ela assim: filha, eu não tenho resposta para tudo. E Deus não vai responder tudo para nós. O que Ele entender que nós devemos saber, Ele vai fazer com que saibamos. Mas algumas coisas nós não vamos saber. Isso fala da soberania de Deus sobre nós. Isso fala da nossa total dependência de Deus. Ela falou assim: está doendo muito, porque Deus mandou ele embora. Eu falei: Deus não mandou ele embora. Ele foi porque tinha asa. Ele foi porque queria voar. Ele foi porque decidiu ir. Ele viu o buraquinho aberto e ele passou por ele. As consequências disso eu não sei, filha. Ele pode ser guerreiro e viver muito tempo. Ele pode encontrar outro mais guerreiro que ele e não viver muito tempo. Mas o mais importante é o que você fez por ele. Você cuidou, você ajudou, você esteve perto. Vamos agradecer a Deus? E ela agradeceu a Deus. E ela celebrou o Senhor e a gente orou juntos. E depois que a gente orou junto, eu falei: e agora? Ela falou: agora eu quero um sorvete. Eu falei: então tá bom. Por que Deus deixou ele ir? Essa era a dúvida dela.
E por que a gente fica colocando inúmeras respostas onde não existem respostas? Por que é tão difícil dizer não sei? É a glória de Deus, é Deus que fez, é o Senhor, é Ele que rege todas as coisas. Mas tem coisas que têm a ver com as nossas escolhas. Tem dores que nós estamos vivendo colocando a culpa em Deus que não é de Deus, é nossa. Adão vai viver essa realidade dizendo, a mulher que o Senhor me deu. Ele não está colocando a culpa na mulher, ele está colocando a culpa em Deus. Ele podia falar assim, foi essa mulher aí, ó. Mas ele diz, não, a mulher que o Senhor me deu. Ele está dizendo, enquanto não tinha ela, estava tudo bom. Mas o Senhor inventou de me dar, olha o problema que o Senhor gerou. Olha a realidade. Porque ele não precisava incluir Deus na resposta, se não fosse necessário. Mas ele vai dizer, a mulher que o Senhor me deu. É a realidade de culpabilidade. Essa não é uma realidade só de Adão. Olha Caim. Caim está brabo com Deus, porque Deus não aprovou a sua oferta, mas ele vai matar o irmão. Mas a raiva dele é com quem? Com Deus. Nós precisamos entender o propósito de Deus. Irmão, sabe o que acontece conosco? Nós precisamos nos perguntar onde você está emocionalmente após as suas escolhas. Porque muitas de nós estamos movidos pelo emocional. Eu tive medo, e porque tive medo eu me escondi. O meu medo governou, o meu medo me deu direção, o meu medo. Mas antes do medo veio o quê? A dúvida. Com certeza Deus, com certeza não morrerás. Você vê que Eva está tão convicta. Deus disse que de toda árvore do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, não devemos comer, porque do dia que dele comer, nós morreremos. Convicção de Eva. Mas a serpente, que é Satanás, está dizendo para ela, com certeza, não morrerás. Toda a certeza dela vai embora. Ela vê de forma diferente, ela ouve o que não era para ouvir, ela sente diferente, ela toma as atitudes que não era para tomar, e ela vai comer, ela vai desobedecer, e aí vai vir a realidade do medo, aí vai vir uma realidade de mudança, a percepção visual vai mudar, essa realidade que muitas das vezes vem por meio da queda. Medo que não existia antes. Medo que quando a consciência é tomada por culpa. Um tempo atrás, eu não sei que dias, nós estávamos conversando com um casal, e o casal estava discutindo sobre essa situação de, meu celular, o seu celular, o meu celular, o seu celular, o meu celular, o seu celular, não sei o que, um problema de celular. Aí o cara perguntou para mim, no gabinete pastoral, estava eu, a pastora, ele, a esposa, e ele falou assim, e o seu celular, pastor? É seu. E a pastora não pode pegar, pode olhar? Ela não tem que pedir autorização para o senhor? Eu falei, não. Ele falou, como assim? E a sua individualidade? Eu falei, morreu no dia que eu casei. Que a Bíblia diz, e se tornarão os dois uma só. Eu falei, você não entendeu nada sobre paz. Ele falou, o que paz tem a ver? Eu falei, essa guerra que você está vivendo aí. Quando ela tem acesso a tudo, ela pode olhar o que ela quiser. Eu até prefiro que ela fique com o celular, eu possa sair, ela atender, resolver as coisas. Ela não quer. É tanto pepino para aprender. Eu falei, pensa numa coisa, ó. Deixar o telefone, falei para ele, deixa o telefone aqui. Pode tocar qualquer ligação. Não tem nada para falar de você, porque você não está fazendo nada. Pode ver qualquer mensagem, porque não tem algo para ser descoberto. Isso é o quê? Paz. Tem dia que eu vou dormir, o celular está perto da cama, tem dia que eu vou dormir, ele está na sala. Tem dia que eu acordo, eu pergunto para ela, onde está o celular? Não sei onde está. Em algum canto da casa eu deixei e fui deitar. E qual que é o problema disso? Eu falei, a divisão que você está vivendo é falta do quê? De intimidade, de unidade, de entender o propósito do casamento. Eu falei, entenda um negócio, eu utilizo esse aparelho, mas ele não é meu, ele sempre será nosso.
Eu posso utilizar o carro, mas ele nunca será meu, é sempre nosso. O recurso que vem por mim ou por ela, não interessa, sempre será nosso, porque é a realidade de viver uma comunhão aonde nós estamos partilhando. Aonde há segredo, há medo, há confusão, há angústia e há falta de paz. Aonde há transparência, há tranquilidade, intimidade, clareza e alegria. Ele falou, nunca tinha pensado assim. Eu falei, porque você não entendeu o que é casamento. É o básico. É a realidade de partilhar. Eu estou com alguém. Então nós estamos vivendo uma realidade de compartilhar tudo. Eu estou compartilhando com ela os sonhos, os projetos, as dívidas, as lutas, as preocupações, as atividades. Que é isso daqui? O que significa isso? Mas são essas pequenas coisas que distorcem o entendimento e o propósito da nossa identidade em Deus. Essas emoções, são escolhas, são essa realidade que muitas das vezes, sobre a culpa, gera um primeiro sintoma de desconexão espiritual. E isso é com Deus, irmão. Quer voltar para o celular com Deus? Quando isso daqui se torna mais importante para você do que a sua vida emocional. Quando o Instagram e outras atividades se tornam mais primordiais para você do que a sua leitura bíblica. Quer ir para Netflix? Quer ir para o Amazon? Quer ir para outras coisas? Você está conectado a tantas coisas, mas se esqueceu que a maior conexão que você precisa ter é com Deus. Você sabe do que está acontecendo na mídia, você sabe o que está acontecendo em todos os lugares, você sabe o que está acontecendo na política, você sabe o que está acontecendo na economia, você sabe da vida de todo mundo, você sabe de tudo. Você sabe das últimas novelas que apareceram aí, e aonde elas estão reunidas, aonde estão passando, você sabe dos doramas tudo. O que você não sabe é que Abacuque está na Bíblia, Naum está na Bíblia. Quando fala Amós, você cai para trás. O que você não sabe é das coisas celestiais. Será que não tem um negócio que está errado aí? O que você não sabe é do que é fundamento de fé. A realidade do cuidado de Deus é isso, irmãos. Sabe o que Provérbios 28:1 diz? Presta atenção, Provérbios 28:1. O ímpio foge, ainda que ninguém o persiga. Olha a culpa. Essa culpa aqui. A mulher nem quer o celular, mas o cara está aprontando tanto que ele chega em casa e já chega aqui, ó. Não sei onde está a toalha, não sei onde está nada, mas o celular eu sei. Não ando com a Bíblia, eu sei onde está tudo. O que é isso? Não tem ninguém condenando, não tem ninguém falando, não tem ninguém pesquisando. Mas a culpa, ela está implícita ali, porque o pecado trará consigo a culpa, o medo, a angústia. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo, a nossa conexão a Cristo, nos leva a essa bênção de entender que nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Em Cristo. Por quê? 1 João capítulo 1, versículo de número 7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa unidade com Deus que faz a diferença. Quem comanda a sua vida? Suas emoções? Esses tempos atrás eu falei sobre isso aqui. Nós estamos vivendo uma sociedade movida pela emoção. Irmãos, o negócio está ficando, não está ficando sério, o negócio está ficando trágico. O homem que entendeu que a mulher estava o traindo, e ele mata o filho de 12 e o filho de 8 anos. O que esses guri tinham a ver com a traição do outro? Ele não tinha certeza. Ele tinha convicção dentro dele.
Presta atenção no que nós estamos falando aqui. Onde você está emocionalmente após as suas escolhas. Arrependido do que não era para ter feito. Não, eu estou com um problema dentro de casa. E qual que é a solução? É abandonar. Quem te disse que é a solução? Peraí, você tem um teto? Tenho. Graças a Deus por ele. Presta atenção aqui. Quem tem uma casa, diga glória a Deus. Casa vai dar trabalho. Casa tem que limpar. Casa tem que arrumar. Casa vai ter esses problemas. Mas você tem que entender o que você tem. Você tem uma? Um monte não tem. Mas será que nós somos gratos pelaquilo que nós não temos? Ou será que nós somos gratos pelaquilo que temos? Ou será que nós somos ingratos mesmo tendo o que Deus tem nos dado? Quem gosta de usar uma roupa boa, diga amém. Amém. Tem que lavar, irmão. Tem que lavar. Lavar a roupa é só para quem tem roupa. Para quem tem água. Para quem tem tanque. Para quem tem máquina, melhor ainda. Para quem tem sabão. Para quem pode colocar amaciante. Olha o tanto de bênção que você tem. Mas nós não olhamos para as bênçãos. Nós olhamos para os desafios, para as dificuldades. Então, eu não queria fazer isso, então não tenha nada. Se você está reclamando dos filhos, fala com alguém que quer ter filho. E não pode ter. Porque filho é uma bênção. Quem tem filho dá glória a Deus. Mas dá um trabalho. Trabalho quando é criança, trabalho quando cresce, trabalho emocional quando está maior. Trabalho a vida inteira. A vida toda vai dar trabalho. Mas qual é a alegria de ter um filho? Irmão, eu vou contar uma coisa para você. Ele está aqui, mas tudo bem, não tem problema. O primeiro dia de aula integral do Joaquim foi o almoço mais sem graça da nossa vida. Ele estuda integralmente, então ele chega às 7 da manhã lá, só sai 5 da tarde. Senta eu, pastora Tati, Joaquim, pastora Tati, Isaac e Estela, para comer. Não faltava comida, irmão. Não faltava prato, não faltava talher. Não. Todo mundo saudável, não estava faltando saúde. Não é recurso financeiro. Estava faltando o Joca. Estava sem graça demais. Mas pastor, você estava com outros dois lá. Mas ele é tão essencial contra os outros. Como é difícil conviver com essa. Sabe o que eu penso? Se é difícil conviver com o Joaquim, que está bem ali, na escola. Se é difícil. Irmãos, imagine conviver sem Deus. Nós vivemos às vezes essa realidade. Nós estamos tão atarefados com tantas coisas que nós esquecemos da presença dEle, do cuidado dEle, do zelo dEle, do amor dEle, da graça dEle. A realidade do cuidado de Deus. Sabe, viver essa realidade é maravilhoso. Cadê a missionária Rebeca? Está aqui. Está na salinha lá. Missionária Daildo, ser casado era bênção? Fala alto para o povo ouvir. É bênção? Ser viúva é desafiador? Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor. A Solange era perfeita? Ficava com raiva dela? Fazia só passar raiva? Meu Deus. Mas o que ele está dizendo? Ela não era perfeita, mas ter ela é muito melhor do que não tê-la. Qual que é o valor que nós estamos dando para as coisas? Muito maior do que para as pessoas. Essa realidade que Deus está dizendo aqui. Eva decidiu possuir um fruto, viver a desobediência, do que escolher a presença de Deus. Eva escolheu o medo. Adão escolheu o medo. Adão escolheu a incerteza. Adão escolheu o pecado, do que a presença gloriosa de Deus na sua vida.
Essa é a realidade que muitas pessoas estão vivendo. É por causa de um prazer, é por causa de uma noite, é por causa de agradar um amigo, é porque eu não quero ser o careta, não é porque eu não quero ser diferente dos outros. Você é diferente, porque diz que você é sal da terra e você é luz do mundo. Fomos chamados para impactar aonde estivermos, e o impacto é a presença de Deus. Quando olhavam para José, não era a boniteza de José, não era a força de José, não eram os talentos de José, mas a Bíblia diz que quando eles olhavam para José, eles identificavam que a presença de Deus era com ele, e isso fazia toda a diferença. É a presença de Deus. E para vivermos a realidade da presença de Deus, nós teremos que renunciar coisas. Nós teremos que dizer não para algumas coisas. E por isso muitas das pessoas estão vivendo essa realidade emocional das suas escolhas. Por quê? Porque são pessoas que evitam confronto, e principalmente o confronto espiritual. Você quer ver, irmãos? Vamos lá. Você está orando por alguém e o espírito maligno cai. Uma parte do povo já faz assim. Você está com medo do quê? Não, pastor, eu não quero oração agora não. Eu já vi o que aconteceu com a minha irmã, hein? A Bíblia diz que aquilo que está em trevas não quer vir para a luz. Porque quando vem para a luz, todas as suas obras são desfeitas. Se tem alguma ação do inimigo perto de mim, que sai agora, ué. Eu quero liberdade, ué. Eu quero viver o novo de Deus. Eu não posso ter medo dos confrontos espirituais. Eu não posso ter medo do confronto pessoal. Eu não posso ter medo de ser ajustado, de ser alinhado. O problema é isso, as pessoas não querem o confronto. Presta atenção numa coisa: quando você não está disponível ao confronto, não vai existir professor ideal, não vai existir pai ideal, não vai existir mãe ideal, não vai existir pastor ideal, não vai existir igreja ideal, não vai existir nada disso. A igreja ideal para você vai ser aquela que você está bem distante dos líderes, porque daí você não é confrontado. A família ideal para você é aquela que você está bem distante dela, porque nunca há confronto, então você tem conforto. Os amigos top seu são aqueles que só te elogiam, só te colocam para cima, eles só te alegram. Você é o cara, você é o máximo, você é o bom. Esses são os caras que você se aproxima. Mas aquele que confronta os seus pecados, aquele que te chama para perto, aquele que está comprometido em ver o seu crescimento, essas pessoas são jogadas de lado. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que não quer ser confrontada. Confrontada. Não interessa o que você acredita e nem o seu partido. Mas como que um cara no Supremo Tribunal Federal está sendo investigado e quer continuar investigando? Não é uma questão de partido, não é uma questão de posição social, é uma questão, irmãos, de ética. Se eu estou como juiz e dentro da acusação tem algo contra mim, eu preciso sair do caso. Mas nós vivemos uma sociedade que acha normal o cara ficar. Que brincadeira que é essa? Essa é a normalidade do mundo. E o que nós devemos fazer? Levantar uma bandeira? Sair gritando para todos lados? Não! Viver Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você viverá uma postura ética. Você será correto na sua caminhada. Você vai ser uma pessoa que glorificará o nome do Senhor. E aonde você passar, não importa o cargo, não importa a função, não importa a atividade, as pessoas que falarem sobre você vão glorificar ao nome do Senhor, por causa da sua postura, por causa do seu caráter, por causa da sua postura de dignidade. A realidade é terrível, irmãos. E não é só no Brasil não, no mundo inteiro está assim. Então nós temos que saber a realidade que nós estamos vivendo. Como nós estamos com a nossa saúde emocional para enfrentar tudo isso.
Mas o fulano está fazendo, eu vou fazer também. Mas o ciclano está fazendo. Qual que é a sua realidade? Toma jeito. Não é assim. Nós vivemos uma outra área de crentes ou cristãos que se punem constantemente. Não. Já acabou isso, meu. É pela graça que nós somos salvos. É na disposição da intimidade com Deus. Medo de se expor na presença de Deus. Quantas pessoas queriam pular, queriam dançar, queriam celebrar, mas elas estão paradas pensando: o que o fulano vai pensar de mim? O que o ciclano vai dizer de mim? Pastor, o que o Beltrano vai falar de mim? Pastor, o que o senhor vai pensar de mim? Não interessa. Interessa é quem você veio cultuar. Interessa quem é Senhor sobre a sua vida. Então adore ao Senhor de todo o seu coração. Chore na presença de Deus. Abre o seu braço, celebre ao Senhor, glorifique a Deus, se entregue nessa devoção. E não é só aqui no templo, não, na sua casa. Irmãos, tem hora lá em casa que a pastora Tati precisa ir lá para falar para nós: baixa aí, gente. Porque eu, Isaac e Joaquim às vezes estão brincando lá. E aí a gente começa a cantar uma canção, né? E às vezes a gente começa a animar um pouco mais. Aí daqui a pouco a gente começa a animar um pouco mais. Quando a gente vê, irmão, nós estamos fazendo uma festa lá na sala. Só que a gente esquece que nós moramos no prédio, né? Calma, gente. E a gente fala: não, nós temos que calmar, meu. Nós precisamos dessa entrega. E por que isso não acontece mais? Por que não é uma entrega total? Por que nós não venhamos vivenciar isso com integridade? O pastor Cléo falou isso na semana passada. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade de vida onde nós estamos tão paralisados emocionalmente, voltados só para a nossa realidade, para as nossas necessidades, para as nossas preocupações, que nós conseguimos ver o mundo lá fora e caminhando a passos largos para o inferno, e nós estamos tranquilos de não fazer nada. Essa semana, a irmã da nossa irmã Ana, que está em uma fase muito desafiadora do câncer, estava bem inchada, passando mal. E a irmã Ana pediu para o irmão Paulo levar ela lá. Sabe para que ela foi fazer lá? Cantar e adorar ao Senhor no ouvido da irmã dela. Eu só vim aqui fazer isso. Por que ela foi fazer isso? Ela não tem poder para curar a irmã. Ela não tem poder para sarar a irmã. Mas ela pode adorar ao Senhor, que pode mudar a história da irmã dela. Curar para ficar, ou curar para salvar. Porque no céu não vão entrar doentes. Ela foi fazer o que ela podia fazer. Por isso nós precisamos pensar aonde você está em relação à responsabilidade. Nós somos fáceis de fazer isso. A culpa é da Eva. A culpa é da serpente. Serpente não tem quem, só tinha 2 morando naquele negócio. Agora tem a serpente, que é Satanás. Não tinha mais em quem jogar culpa. Você já brincou daquela batata quente, queimou. Quem jogou isso sabia que ninguém que ficava no queimou aceitava o queimou. Quando falava queimou, estava aqui no bolsão, você jogava para o lado. Aí ficava aquela batalha, foi você, até que alguém decidia sair. Lembra disso? Quem lembra aqui? Você já brincou disso, irmão? Essa é a mesma realidade de Adão e Eva, jogando a culpa um para o outro. Por que nós não assumimos as nossas responsabilidades? Foi eu que falei sem sabedoria. Foi eu que gerei esse problema. Foi eu que não tive responsabilidade. Foi eu que causei essa situação. Foi eu quero pedir perdão, eu quero me arrepender, eu quero me posicionar, eu preciso de mudança. Mas é muito fácil jogar para o outro. Não, mas a culpa é do fulano, não, mas a culpa é do Beltrano, não, mas a culpa é do outro. Já sabe, irmão, Judas teve o melhor líder, o melhor pastor,
esse cara decidiu fazer coisa errada. Será que a culpa era de Jesus? A culpa era do Pedro? A culpa era do João? O cara se matou. Será que a culpa é do pastor? Será que a culpa é do líder? Será que a culpa é do irmão que não olha para você? Será que a culpa é daquele cara lá no trabalho? Será que a culpa mesmo é do seu chefe, que o cara te contratou? Será que a culpa é lá do trabalho? Será que a culpa é o ambiente? Será que a culpa é a escola? Será que a culpa é o professor? Ou é você que não quer estudar? Essa realidade de assumir as nossas responsabilidades, assumir quem nós somos em Deus. Esse homem responde sem assumir as suas responsabilidades. Ele está dizendo: eu tive medo, mas o problema é da Eva. Indiretamente, a culpa é de Deus. Sabe, irmãos, enquanto nós continuarmos a nos justificar, nós não vamos amadurecer. Enquanto nós continuarmos a transferir a culpa, a responsabilidade, não haverá crescimento, não haverá cura, e vamos viver uma vida limitada. Deus tem para nós uma vida de paz e de alegria, mas nós precisamos entender a soberania e a grandeza de Deus sobre todas as coisas. Nós vamos passar por um processo, e muitas das vezes nós passaremos por processos dolorosos, difíceis, desafiadores. Nós passaremos por processos que não são fáceis, mas são necessários. Esses tempos eu atendi uma pessoa e ela disse assim: pastor, eu vivo uma realidade difícil, meu pai não fez faculdade de nada, minha mãe não fez faculdade de nada, hoje a gente tem uma carência nessa área, nós temos dificuldade nessa área, financeiramente é difícil nessa área, nós estamos vivendo nessa área. Eu perguntei para ele assim: esquece o pai e a mãe. Como, pastor? Esquece o que você, na idade que você está, pode fazer para ter um futuro diferente. Ah, pastor, eu posso ter uma faculdade, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu falei: mas você está pronto para o processo? Ele falou: qual o processo? Porque não é só pular e cheguei, é viver uma trajetória. Você está pronto para estar focado nisso e viver a realidade desse amanhã que você está construindo aí? Ele falou: estou pronto. Eu falei: então para de jogar a culpa nos seus pais e começa a viver as oportunidades que você tem hoje, para você construir um amanhã que vai abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos, abençoar a sua família, e sabe abençoar quem mais? Aí ele falou: a igreja, pastor? Falei: não, os seus pais. Porque é muito fácil ficar jogando a culpa nos outros, e ficar estagnado, parado, e justificar a nossa inércia. É fácil, Daltinho, fazer mestrado? Está difícil, Daltinho? Tem hora que quer chutar o balde? Parabéns, esse é o mundo real. Foi fácil fazer o mestrado, ô Pedro? Foi? Fala alto aí, Pedrão. Foi fácil fazer o mestrado, Paloma? Tranquilo, coisa boa, hã? Mas hoje está mais tranquilo, não está? É outro, o salário é outro, a realidade é outro, mas vamos pagar o preço. É fácil fazer psicologia, professor? Depois fazer neuropsicologia? E depois fazer os outros cursos que o senhor já fez? Aí agora o povo quer sentar na janela, meu filho. Por isso que nós temos uma galera querendo ser. O que você sonha? Eu ser youtuber. Por quê? Só que tem que gravar vídeo. Tenta a sorte, meu amigo. Mas pode ser que você acorde tarde demais para construir um futuro real. Pode ser que você acorde tarde demais para construir um futuro real. Eu vou falar para você. Esse menino aqui, o Ícaro, esse menino me surpreende, cara. Batizou, está aí servindo ao Senhor. Agora ele decidiu que ele vai ser um dia do raio. Esses dias até eu fiquei impactado, porque eu vi ele com a camisa do raio. Eu falei que eu vou conversar com o Mendonça aqui. O menino está mais rápido que ele. Aí eu falei com o Joaquim, Joaquim, aquela camisa do Ícaro do raio, que conversa que é essa? Falou: pai, ele está correndo todo dia. Ele está fazendo todo dia, ele já se vê pronto, ele já se vê preparado, ele está estudando, ele está se dedicando, ele vai fazer a prova, pai, ele quer passar no negócio, pai, ele vai ser lá.
Sabe de uma coisa, irmão? Nessa pegada que ele está indo, ele vai ser. Ele vai ser do raio. Você vai ver ele passar nessas motonas. Sabe por quê? Porque ele não está na idade e já está se preparando. E tem uma galera dormindo enquanto ele está correndo. Tem uma galera pensando o que vai ser enquanto ele já está estudando. Tem uma galera gostando do cabelo enquanto ele já rapou o dele para acostumar. É nesse tipo de adolescente, de jovem que está faltando. Que a maioria não sabe nem para onde está indo. E a realidade é não sei nem o que vou fazer e como eu vou assumir alguma responsabilidade. Meninas que não lavam uma louça, que não limpam um banheiro, que não lavam uma roupa, que não fazem nada. E qual que é a culpa da menina? Dos pais que não têm responsabilidade. Guri que não forra uma cama, que não ajuda em casa, que não serve para nada, que não ajuda nada. Eu sirvo lá em casa, mão. Eu fico indignado quando a mãe dele está carregando alguma coisa e eles estão de mão sem nada na mão. Fala, toma vergonha na cara de vocês, gurizada. Ali, ó, lava a louça, limpa a casa, lava os banheiros deles, é eles que resolvem lá. E se eu estou aqui na igreja, irmão, não posso chegar, faz a comida aí, gurizada. E eles fazem a comida, dá a comida para a irmã deles e se viram lá. Já sabe fazer arroz, já sabe fazer macarrão, já sabe fazer um monte de coisa lá. Irmãos, porque responsabilidade da família não é só pai e mãe, é todo mundo que vive o vínculo familiar, e isso precisa ser ensinado dentro de casa. Por isso nós temos mulheres relaxadas, porque não aprenderam dentro de casa como era cuidar de marido ou cuidar da família. Por isso nós temos homens que não apoiam as mulheres, que não ajudam mulheres, que não lavam o banheiro, que não faz nada, porque foram criados ou por avó, ou por mãe, que fazia tudo. O meu filhinho não faz nada. Quem te disse isso? Vamos lá em casa, funciona assim, ó. Vamos lavar banheiro. Sabe quem que lava banheiro? Todo mundo. Vamos lavar limpar os quartos? Todo mundo. Sabe o que a gente aprendeu? Quando nós somos um time, nós somos mais rápidos, nós somos mais eficazes e nós desfrutamos todos juntos. Não é 2, 3 na televisão e o resto trabalhando, não. É todo mundo trabalhando para todo mundo aproveitar, celebrar e viver as alegrias também juntos. Coitadinho dele, pastor. Depois você vai dizer coitadinho de você. Porque nós não ensinamos às vezes a ter responsabilidades. Mas presta atenção, não é mandar fazer o que você não faz. É ser uma referência para dar direção. É ser referência para dar direção. Esses dias aqui o Isaac falou lá em casa assim. Nós estávamos no meio de uma limpeza lá. Nós mandamos detetizar tudo lá. Aí nós tiramos todas as roupas não foi uma limpeza só, tiramos todas as roupas do armário, aquela monte de roupa, aí tiramos tudo, então tinha que limpar a casa toda, colocar as roupas todas, ajeitar tudo, então foi o dia do cansaço. No final do dia, quando nós estávamos terminando tudo assim, o Isaac falou assim, eu vou estudar muito. Falei, por quê? Ah, não. Quando eu casar, já vou estar formado, vou ter meu dinheiro, vou pagar uma empregada, pai. Deus me livre, eu estou acabado aqui. Eu falei assim, não adianta nada pagar um empregado se você não souber fazer. Porque quem não sabe fazer, não sabe cobrar. Sua casa continuará suja. Você está aprendendo a fazer. E você vai aprender a cobrar. Se Deus te permitir isso, não precisa. Aí ele falou para mim assim, o senhor não tem sonho de ter um empregado? Eu falei, eu tenho 3 caras aqui para me ajudar. 3 pessoas, né? 2 homens e uma menina. Nós estamos 5, cara, nós aguenta. E aí eles riam. Qual o nível de responsabilidade nós estamos espiritual? Qual o nível de responsabilidade de intimidade com Deus? Qual o nível de responsabilidade de cultuar ao Senhor? Qual o nível de responsabilidade com os ministérios que nós fazemos parte? Qual o nível de responsabilidade com a igreja local que você se colocou à disposição para servir? Não é só estar presente em um culto, é ser igreja. A disposição de servir ao Senhor e caminhar junto. Sabe, irmãos, nós precisamos viver isso. Aonde você está quando Deus ainda fala. Deus está ministrando ao nosso coração. E às vezes nós estamos deixando de entrar no ouvido e sair no outro.
Às vezes nós não estamos sendo aqueles atentos a ouvir a voz de Deus e viver a realidade de uma mudança. Não, nós precisamos entender que a graça de Deus começa antes do arrependimento da humanidade. Ele nos amou quando nós estávamos ainda em nossos delitos e pecados. Nós vivemos essa realidade desse amor de Deus. Sabe, viver essa alegria, sabe? Hoje você está num culto que você quase não veio. O cansaço tentou te tirar, as dúvidas tentaram te tirar, várias coisas tentaram te tirar. Você pensou no caminho, você pensou no trajeto, você pensou no cansaço, você pensou em tudo, mas você decidiu estar nesse lugar para adorar ao Senhor. E não só a sua abrir a boca no louvor aqui, mas a sua decisão de enfrentar as suas emoções, de enfrentar o cansaço, de entrar no carro, de mudar de roupa e de vir a esse lugar, já é um culto de adoração a Deus. Você está dizendo: as minhas emoções não governam, meu cansaço não governa. Quem governa a minha vida é o Senhor. Eu tenho alegria de servir ao Senhor no trabalho, eu tenho alegria de servir ao Senhor nos prazeres, nos parques, na piscina, na praia, mas eu quero servir ao Senhor como igreja de Cristo. Esse é o ambiente de adorar ao Senhor, e eu quero estar aqui. Vencer a realidade de ter uma palavra de confronto contra si mesmo. Não é o cansaço que me domina, eu preciso me posicionar. Ser chamado de volta a uma intimidade com Deus. Sabe, irmãos, o pecado faz o homem se esconder. A graça faz Deus chamar. É Deus chamando você, é Deus falando comigo, é Deus ministrando ao nosso coração hoje, chamando eu e você para essa intimidade, essa unidade com Deus, essa graça de Deus, esse cuidar de Deus. Deus não perguntou a Adão para humilhá-lo, perguntou para trazê-lo de volta. Projeto de Deus hoje, a pergunta de Deus não é só uma informação, é o desejo de Deus gerar em nós transformação. Onde nós estamos na presença de Deus? Quem tem governado as nossas vidas? Será que tem sido as emoções? Como está a nossa postura de responsabilidade emocional, física, espiritual? Está precisando de ajuda? Grite por ajuda. Não lute sozinho. Fale: olha, eu preciso de auxílio. Eu preciso de auxílio, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo. Aonde você está quando Deus está ministrando o seu coração? Sabe, irmãos, dê importância a isso. Eu falei esses dias aqui, antes de eu sair de férias. Tempo de culto não é hora de beber água. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, não se movimente. Tente se movimentar o mínimo possível. Você fica num filme lá 3 horas, 4 horas, 5 horas, ansioso assistindo um negócio. Por que no culto, que é de 2 horas, você não pode adorar a Deus? Foque no propósito de Deus. Entenda o que você está fazendo aqui. Enquanto nós estamos ministrando nesse coletivo, Deus está falando com você individualmente. E essa pergunta continua dizendo: aonde você está? Deus está dizendo: eu quero te alcançar, eu quero te ajudar, eu quero desfrutar da tua presença. Deus está dizendo: mesmo que o pai e uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esqueço de você. Deus está dizendo: vinde a mim, eu quero viver essa presença, essa unidade, essa realidade de experiência. O jardim do Éden ficou, mas a pergunta continua. Atravessou séculos, cruz e tanta coisa, para vivermos o tempo de hoje. Assuma um lugar diante da presença de Deus. Sabe, irmãos, a história toda não termina com a fuga de Adão. Ela continua com a busca de Deus. O homem errou, o homem falhou, o homem escondeu, mas o Senhor continuou a vir, passear pelo jardim e procurar o homem. Às vezes você falhou, nós erramos, nós deixamos que as emoções controlassem a nossa vida. Às vezes nós estamos negociando as nossas responsabilidades. Às vezes nós estamos fazendo as coisas de forma tão mecânica que nós esquecemos a presença de Deus. A presença de Deus é o que faz a diferença.
Mas nessa noite, e eu creio que o Senhor está neste lugar, da mesma forma que Ele foi estar na virada do dia com Adão, e Ele está dizendo: ei filho, onde você está? Eu quero restaurar, eu quero te levantar, eu quero te sustentar, eu quero estar com você, não por um culto, não por um dia, nem por um momento, eu quero estar com você por toda a eternidade. Eu não abro mão de você. Fique de pé, eu queria orar com você. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Pai, nos ajuda, Senhor, a olhar e avaliar aonde nós estamos. Sobre, ó Deus, a busca pela Tua presença, sobre o controle das nossas emoções. Pai, em nome de Jesus, sobre as responsabilidades que às vezes deixamos de lado e queremos sempre jogar para o outro, e não assumimos as nossas responsabilidades. Nos ajuda, Deus, a ouvir quando o Senhor está falando. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a abrir o nosso entendimento sobre aquilo que precisamos deixar, aquilo que precisamos vivenciar. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Deus, aonde nós caímos. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, a restabelecer, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, a essência, o entendimento da essência da nossa existência, para sermos cada vez mais parecidos contigo. Ajuda, Senhor, nos nossos medos, nas nossas angústias, nas nossas imperfeições. Ajuda-nos quando a soberba, o orgulho, a raiva, o medo, as emoções querem tomar o controle. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, porque nós queremos desfrutar da Tua presença aqui, em casa, no trabalho, na rua e por onde formos. Nós queremos desfrutar da Tua presença. Ensina-nos a ser gratos, a sonhar e projetar, Deus, não só a realidade do tempo presente, mas sonhar também com o amanhã. Nos ensina a ser posicionados em um propósito de crescimento, de avanço, que não possamos viver só a estagnação desse momento e a aceitação do que estamos vivendo, não. Existe um terreno fértil para plantarmos. Deus tem nos dado inúmeras ferramentas para crescermos e que possamos nos posicionar em avançar e crescer e viver algo diferente para o louvor da Tua glória. Pai, nós precisamos de Ti. Nós Te adoramos e nós Te bendizemos. Paizinho, guarda-nos do retorno para os nossos lares. Conduza-nos nessa semana, Pai, das atividades que temos. Nos ajuda, Deus, a ver, ó Pai, as portas que estão abertas. Tantos cursos online, tantas coisas dentro do trabalho, tantas oportunidades que às vezes estão ali, tão visíveis, tão palpáveis, e às vezes não aproveitamos. Pai, nos ensina a ser humildes, para falar das nossas dificuldades, para nos colocar à disposição para aprender, para crescer, para avançar. Nos ensina, Senhor, a sermos posicionados em não negociar os princípios da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a sermos obedientes e ter alegria na obediência. Ah, mas o que eu perdi? Ah, mas o que eu podia fazer? Ah, mas não, eu decidi permanecer na presença do meu Deus, segundo o propósito do que Ele estabeleceu para a minha vida. Restaura-nos a alegria de Te servir, de celebrar, de Te adorar e de Te bendizer, Pai. Nós celebramos ao Senhor, que a graça do Senhor, que o amor de Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que tenhamos uma semana abençoada, guardados e dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Paizinho, que o Senhor abençoe a nossa vida,
a nossa casa e a nossa família. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Você que pode, aplauda o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.